Fala comigo, estudante, Atos 2, e o nosso desafio continua. Esse é um episódio, talvez o mais famoso que nós encontramos em todo esse livro. Principalmente porque está no comecinho e nem sempre as pessoas fazem a leitura de todo o livro. Mas dia de Pentecostes, que festa era essa? Nós estamos falando de um evento bem tradicional na cultura judaica que marcava a época da colheita que as pessoas faziam. Cevada, o início ali da colheita do trigo, alguma coisa nesse sentido. Era um momento de gratidão a Deus pela provisão dele para o seu povo. E esse evento trazia pessoas de várias partes do mundo, judeus que moravam em outras nações, para celebrar esse evento. Esse evento lotava a cidade de Israel. Ela ficava completamente cheia de pessoas. Essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. E como nós já vemos, Jesus morreu na época da festa da Páscoa. Então, se nós formos fazer uma matemática aqui, se ele ficou 40 dias depois da sua ressurreição, ele ficou então na casa aí de uma semana. Se nós considerarmos que ele morreu na Páscoa, ressuscitou ao terceiro dia, então já deu um intervalo de 3, considerando os 50 dias entre um evento e outro, nós temos aí entre 7 a 10 dias depois da sua ascensão, do seu retorno aos céus, o momento em que a descida do Espírito Santo vai acontecer, que é esse episódio aqui emblemático, né, que faz uma grande transição entre a história da igreja, as pessoas que viveram no Antigo Testamento, até mesmo os discípulos que tinham se filiado a Jesus antes desse evento marcante. Nós vemos que durante a descida do Espírito Santo, algo sobrenatural aconteceu. Línguas com um aspecto de fogo, não é que elas eram de fogo, mas como que se fossem de fogo, em algum sentido elas tinham uma semelhança com fogo, não sabemos especificamente o que era a semelhança, mas eram línguas como de fogo. Elas descem sobre os discípulos, que eram judeus, falavam o hebraico, o aramaico e o grego, que era como se fosse o inglês daquele tempo. Eram os 3 idiomas que eles conseguiam dominar. E agora, depois da descida do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas. E é muito importante nós destacarmos aqui que o texto não fala línguas estranhas, porque esse é um assunto tão banalizado por conta de alguns excessos, principalmente de algumas igrejas do movimento neopentecostal, por alguns excessos, alguns exageros, que esse é o termo conhecido, língua estranha, mas não. Nós estamos falando de outras línguas que eram desconhecidas dos discípulos. Eles não tinham estudado os idiomas, essa é a palavra, que eles estavam falando. E aqui, pessoas que estavam vindo de várias regiões do mundo que falavam outros idiomas, viam os discípulos falar e eles ouviam no seu próprio idioma, no idioma materno. Isso foi algo extremamente sobrenatural. Sem estudar, sem conhecer, capacitados ali pelo Espírito Santo, eles conseguem falar o quê? Que tipo de mensagem eles estavam falando? Será que era algum tipo de mistério, alguma coisa estranha e inovadora? Não. Eles estavam falando sobre as grandezas de Deus. É isso que o texto nos afirma. Ao ponto que cada pessoa que estava ali conseguia ouvir e interpretar o que estava sendo falado, porque cada um ouvia na sua própria língua, no seu próprio idioma. Essa é a primeira aparição dessa manifestação de uma espécie de dom, como nós veremos mais adiante, algo sobrenatural, ocasionado e gerado aqui pelo Espírito Santo. E tudo isso era o quê? Um sinal para que quando as pessoas vissem isso acontecendo,
se lembrassem da profecia de Joel. E Pedro vai explicar isso. Ele menciona, ele fala a profecia completa e diz, é isso que está acontecendo. Porque as pessoas começaram a debochar dos discípulos, dizendo, que isso, esse povo está bêbado, falando aí em outras línguas. E Pedro diz, não, senhores, não é isso que está acontecendo. E nessa pregação, uma pregação mais que especial, nós vimos um grande número de pessoas chegando à fé. O resultado de quase 3.000 almas abraçando a fé, sendo batizadas e integrando a Igreja de Cristo. O que Pedro prega? Qual foi o tipo de discurso dele? Ele faz várias citações da Escritura, daquilo que as pessoas tinham conhecimento, daquilo que era a Bíblia daquele tempo, citações dos profetas, e talvez uma das principais foi o detalhe de que Davi profetiza, mesmo sem ter tanto conhecimento a respeito de como tudo isso aconteceria, que o corpo de Jesus não viria corrupção, ele não entraria num processo de decomposição como estava começando a acontecer com o de Lázaro. Ele morreu no fim da tarde de sexta e logo no domingo de manhã ele já não estava mais ali. Então não deu tempo dele entrar nesse estado de decomposição. E a grande ênfase de Pedro aqui está no detalhe de que ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele diz, ele bate no peito, chama a responsa e diz, nós somos testemunha da sua ressurreição. Nós vimos ele vencer a morte e por isso nós encorajamos vocês a se arrependerem. O povo pergunta, o que faremos, Pedro? Somos culpados, nós fomos cúmplices da morte de um inocente, o Filho de Deus, o que faremos? Ele diz, arrependam-se para que vocês tenham acesso ao perdão de pecados e sejam salvos. Começamos agora um processo de multiplicação, onde os 120, um número tímido, reduzido, agora se multiplicam e já passam de 3.000. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.